Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira ensolarada. Terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia sempre especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que não anda tão organizada assim, mas quando resolve se organizar, consegue. Terça-feira de sol, para você que aniversaria este dia 5 de dezembro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje, sempre feliz aniversário. Esse feliz aniversário vale para o pessoal que está na rede social, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, vale para todo mundo que está apagando as velhinhas no dia de hoje. Participação de César Martins nos comentários, na direção, nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Márcio, muito bom dia. Maria Clara, bom dia. Bom dia a cada um de vocês que nos acompanha aí. É isso, né, Márcio? Ano chegando ao fim. Rapaz, pouco mais de 3 semanas, né? E agora começam as comemorações, confraternizações. É impressão minha ou a gente tá chegando no finalzinho do ano já com a bateria lá embaixo mesmo? Estilo chegando nos 10%. Né? Então foi um ano bem complicado. Na verdade, eu acho que isso vem muito inclusive um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, né? Especialmente aí redes sociais, essa velocidade de informações, esse lance da gente estar conectado aí praticamente 24 horas, 7 dias por semana, faz com que tudo corra muito mais rápido, né? Então a gente acaba parando muito pouco, essa que é a verdade. Enquanto alguns anos atrás, aí sábado e domingo realmente eram dias. Sábado ainda se tinha aí um expediente até o meio-dia, no que abria, mas domingo era um dia realmente de descanso. Agora não, mesmo domingo a gente está produzindo, está criando, está trabalhando, está correndo. A gente está vivendo mais com isso? Será que nós estamos realmente... Ou será que nós estamos virando escravos? Eu acho que a gente dessa situação de que você tem que estar sempre antenado com tudo a todo momento. E não isso é impossível. É isso, eu acho que a gente tem corrido mais. Eu estava comentando com o César aqui nos bastidores a respeito do antigo furo jornalístico, né? O cara conseguiu uma matéria, deu um furo, primeira mão e tudo mais. Isso não existe mais. Não. Hoje, com a internet, todo mundo posta tudo a todo momento, a toda hora. O cara vê uma foto, uma situação, fotografou, pronto. É isso. E aí e tem que aceitar que não existe mais, que é só uma condição de você discutir um assunto com mais profundidade ou não. Pronto. É isso aí. E assim, especialmente quando se fala de redes sociais, de aplicativos de conversa instantânea, a gente tem que ter muita disciplina, porque senão no teu período de descanso, no período noturno, que você deveria estar com a família, um sábado, um domingo, você está ali resolvendo o problema, adiantando o que deveria estar recebendo na segunda-feira, e aí você não para nunca. Então é uma autodisciplina que a gente precisa ter para poder, de fato, dividir aí cada etapa. Tudo é muito importante, né? O trabalho é muito importante, mas a família é muito importante, o lazer é muito importante, o descanso é muito importante. Então a gente tem que equilibrar, porque senão realmente a gente começa a entrar em um ciclo em que o problema da semana que vem a gente está querendo adiantar e resolver hoje por conta da conectividade, né? Lembrando que, será que a gente precisa realmente estar tanto tempo assim conectado? Lembra aquela imagem, a família ali, cada um no celular, conversando, ali? Isso acontece, isso é fato, isso é realidade, né? Mas, bom, o instrumento está aí, se soubermos usar, com certeza vamos fazer muito bom proveito. 10 horas mais 5 minutos, vamos à pauta do Virtual News? Vamos à pauta do Virtual News desta quinta-feira. Terça-feira. Olha, eu estou voando no tempo aqui, ó.
Principais notícias desse dia 5 de dezembro de 2023. Supremo abre inquérito para investigar Janones. Alckmin projeta crescimento de 2% com reforma tributária. Barroso, STF é tribunal independente e está sempre desagradando alguém. CCS, tese do Supremo sobre entrevistas limita a liberdade de imprensa. Plenário vota na terça reajuste anual dos serviços prestados ao SUS. Conselho de Previdência aprova a redução do teto do consignado para beneficiários do INSS. Em segundo debate, Comissão de Educação ouve argumentos pró e contra ensino domiciliar. O uso excessivo de dispositivo digital afeta desempenhos de alunos. Aí, essas são as matérias que fazem parte da pauta do Virtual News. Vamos estar falando nelas daqui a pouquinho, mas antes, vamos para as matérias, as manchetes, que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Reuters, forças israelenses atacam Kahran em Gaza e hospitais são invadidos. Ainda na Reuters, na Rússia, algumas mulheres exigem o regresso de seus homens da frente da Ucrânia. Agência Brasil, PISA, menos de 50% dos alunos sabem o básico em matemática e ciências. Isto é, em Maceió, pacientes encontram o hospital fechado. Terei de comprar meu remédio. G1, PIB do Brasil cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2023, diz IBGE. R7, economia brasileira desacelera e cresce 0,1% no terceiro trimestre. Broadcast, a LESP encerra a primeira sessão de discussão sobre privatização da Sasbesp em plenário. Jornal do Brasil. Safra entra competição contra plano de recuperação judicial da Americanas e aponta fraudes. Diário do Litoral. Safra entra competição contra plano de recuperação judicial das Americanas e apronta fraudes. Brasil e Paraguai deflagram na data de hoje a operação da Covo de combate ao tráfico internacional de drogas. O Globo. PISA 2022. Brasil está entre os 20 piores em matemática e ciências. Veja o mapa com as notas de todos os países. Estadão. Moraes multa em 600 mil donos de perfis por descumprirem decisão do TSE, sequer os notificou. Estadão, Exército Brasileiro envia 20 blindados para Roraima em meio às tensões entre Venezuela e Guiana. César, qual delas? Tem bastante coisa importante aí. Uma delas é essa situação da Americanas. Vem se apontando desde o pedido de recuperação, desde daquela descoberta aí nas divergências da contabilidade, dos números apresentados de resultados apresentados pela Americana, já se trabalham, né? Forte aí, é isso mesmo que se apresentou, foi um erro contábil, de quem foi, é uma fraude, enfim, eu acho que ainda bastante coisa vai acontecer a esse respeito e isso colocou em xeque aí a operação de diversas outras varejistas, essa que é a verdade. Então... Essa questão você comentou a respeito disso, da Americanas, vem essa discussão toda, né? E vem muito nessa preocupação do que isso impacta no país. E aí me chama a atenção para as análises quanto ao copo meio cheio e o copo meio vazio. 0,1 o PIB no terceiro trimestre. Algumas manchetes dizem que a economia desacelerou e o PIB subiu. Quer dizer, há uma certa controvérsia nisso, né? O PIB foi maior, mas desacelerou, ou seja, está caindo, mas não caiu tanto ainda. Qual é a verdadeira interpretação, Sérgio? Na verdade, eu penso que, se você for colocar em números absolutos, é um crescimento comparado à previsão, um crescimento de quase 1 ponto percentual, porque a previsão era de retração de 0,9. A gente cresceu 0,1. Então, se você somar aí o que era para andar para trás, mais o que andou para frente, a gente está falando na verdade, de um crescimento no trimestre de 1 ponto percentual. Porque tudo indicava que a gente terminaria em déficit, terminaria negativo esse trimestre. Então,
É na velocidade, assim, claro que o resultado é praticamente, ficamos um 0-0, mas assim, então houve um crescimento. Houve um crescimento. Diante da expectativa. Diante da expectativa, houve um crescimento. Em números reais, na prática, a gente está no 0-0 e assim, com uma tendência a andar para trás, porque a economia não tem evoluído. Assim, a gente não está conseguindo transmitir segurança, a gente continua com um rombo gigantesco em 23, com uma perspectiva, uma projeção de um rombo gigantesco em 24, que ainda não se encontrou receita para fazer. 23 vai passar para 24. Exato, para fazer a compensação e o equilíbrio das contas de 24. A reforma tributária não tem sido assim vista como, olha, que incrível, assim, só ainda quem apresenta a reforma como uma solução espetacular é o governo, mas o mercado, propriamente dito, os especialistas ainda não enxergam como uma solução tão boa, não a parte da simplificação, porque simplificar sempre é muito importante e sempre muito salutar. Mas por que não é só isso? Porque não se colocou no mesmo pacote, nesse IVA, os impostos, e aí sim simplificou. Tem muita exceção, tem muito benefício que vai deixar de existir, ou ainda não se colocou como irão ser mantidos os benefícios. Enfim, tem bastante coisa ainda que não está clara. E assim, sempre que você fala de estratégia político-econômica sem clareza, você não consegue trazer a segurança que o mercado precisa para, de fato, crescer. Não se fez um ensaio do que vai virar economia paralela. Vamos fazer aqui, vamos colocar dentro das contas públicas, vamos fazer um ano paralelo de IVA aqui para ver como se comportaria essa situação. Bom, deixa eu só fazer uma correção. A manchete do Diário do Litoral, ela não trata do STF, ela trata sobre a questão do monitoramento. No base de monitoramento do Guarujá terá novo chamamento público. Essa é a manchete do Diário do Litoral. Mas falando sobre o STF está multando um pessoal sem mesmo ter notificado. 600 mil, eu não sei o que está acontecendo, 600 mil de multa, mas as pessoas não foram notificadas. Eu vi uma matéria ontem, inclusive é uma das pautas que a gente vai conversar, que fala exatamente sobre o STF, sobre o ministro Barroso fazendo um comentário de que não se pode medir a eficiência do Supremo com pesquisas populares, e na verdade não deveria se poder, não deveria nem se cogitar. Agora, assim, o Supremo, cada dia que passa, tem um escândalo, uma notícia, um evento, uma notoriedade pública que é inevitável o comentário. Então, quer dizer, ele tem se apresentado como protagonista. Então, o prego que aparece demais é mais martelado. Aquele prego que se destaca chama a atenção do martelo, né? E vamos combinar, né? É como você falou, tem coisa que está fugindo aí bastante do que deveria ser o trâmite. Como é que você multa sem notificar? Moraes multa em 600 mil donos de perfis por descumprirem decisão que TSE sequer os notificou. Então... Aí fica complicado. Exatamente, é assim, você está descumprindo o que você nem sabe. E você está pagando uma multa por ter descumprido o que você não sabia que era um descumprimento. Você está descumprindo aí. Mas que multa é essa no teu descumprimento? Mas que descumprimento? Ué, mas não recebi nada. Não li esse memorando. Fica complicado. 10 horas mais 20 minutos. A questão de Maceió também. Então o pessoal está observando essa Tem questão. Isso também. E assim, especialmente porque aí é que tá. E mais uma vez o governo envolvido. Boa parte das lideranças empresariais que deveriam estar atuando na prevenção e na solução do problema fazem parte do tal conselhão, que a gente também ainda não sabe como funciona e como vai funcionar, e o que vai balizar, se é que vai funcionar, do que o governo criou para
pra base aí dessa distribuição tributária que, sei lá, 2023, como é que a gente chama isso? 2023 está chegando no final e 2024 promete. É isso aí. 10h21, vamos para as matérias do Virtual News. O caso Janones, né? O STF resolveu instaurar inquérito a respeito dessa situação que envolve Janones. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Supremo abre inquérito para investigar Janones. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na segunda-feira, dia 4, abrir um inquérito para investigar o deputado federal André Janones pelos crimes de associação criminosa e peculato. Fux estabeleceu prazo de 60 dias para a realização das diligências. A investigação foi solicitada na sexta-feira, dia 1º, pela Procuradoria-Geral da República, após reportagens jornalísticas e notícias crimes protocoladas por políticos de oposição informarem que Janones teria enviado áudios por meio de WhatsApp a assessores solicitando o repasse de parte dos salários para ajudar em campanhas eleitorais. Os fatos teriam ocorrido a partir de 2019. Segundo a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, o inquérito vai apurar se o deputado cometeu a prática popularmente conhecida como rachadinha. Não se pode descartar lado outro ou a possibilidade de o deputado federal André Luiz Gaspar Janones ter exigido para si, diretamente em razão do mandato parlamentar, vantagens econômicas indevidas dos assessores e ex-assessores como condição para sua manutenção nos cargos em comissão em seu gabinete, afirmou. A Agência Brasil entrou em contato com o gabinete de Janones e aguarda retorno. O que dizer? Rachei, não rachei? O que foi feito? O áudio está aí tem a veracidade do áudio, vamos ver se a situação não é a primeira vez que se fala assim, rachadinha, né? Isso é uma prática que parece que é exercida aí em vários escalões, né? Bom, e agora está aí denúncias, jornal, políticos, aí começa a investigar. Sempre a justiça sendo provocada para investigar. Como você bem disse, é um assunto recorrente, né? Volta e meia tem se falado nisso, em rachadinha, nesse tipo de prática, nos diversos níveis, nos diversos escalões. É que dessa vez pesa um pouco mais, porque você tem o áudio e não é um assessor falando, porque toda vez, não, mas é o meu assessor, não sabia disso. Não, mas o gabinete fez contra a minha vontade, o meu conhecimento. Dessa vez não, dessa vez tem ele tratando diretamente, ele com uma gravação tratando da situação, então pesa muito mais. E Márcio, que a gente fala sempre, cara, crime é crime, independente de quem seja, tem que responder e tem que cumprir a devida sanção, se de fato comprovado que houve aí uma culpabilidade. Se houve esse enriquecimento ilícito. Não só enriquecimento ilícito, mas como prejudicando outras pessoas, então tem toda uma prática aí, né, O que me chama a atenção é se esse caso vai ter a celeridade do caso Delael. Se vai ser a mesma velocidade. Exato. Se for realmente na mesma velocidade, aí 60 dias para isso, aí da fevereiro, março, se for comprovado, alguém desce da cadeira. Caso mesmo porque rito é rito, sim. Todos têm direito à ampla defesa. Exato, mas os prazos estão colocados, precisam ser respeitados. Então aí agora o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Que seja tratado com o mesmo rigor da lei. É isso aí. 10h25, e o presidente do exercício Geraldo Alckmin falou em 12% do crescimento do PIB. Isso mesmo. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Eu falei governador? Não, né? Presidente, né? O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, afirmou que a reforma tributária poderá fazer a economia brasileira crescer 12% em cerca de 15 anos. Essa é uma reforma que pode fazer em 15 anos o PIB brasileiro crescer 12%. Ela traz eficiência à economia e ajuda enormemente na economia, destacou durante o discurso na abertura do 28º Encontro Anual da Indústria Química em São Paulo. A reforma simplifica. 5 pontos sobre o consumo viram um IVA dual,
desonera completamente investimento e importação, porque acaba com a cumulatividade e tira dos instrumentos fundamentais da guerra fiscal, que é a passagem da cobrança da origem para o destino. A alocação de investimentos se fará de maneira mais eficiente e não por artifício tributário, destacou Alckmin. A primeira parte da reforma tributária, que simplifica e unifica tributos sobre o consumo, passou inicialmente pela Câmara dos Deputados e depois foi aprovada pelo Senado no mês passado. Como sofreu uma série de modificações, o texto voltou à Câmara, onde o governo trabalha para ser votado ainda este ano. À tarde de ontem, Geraldo Alckmin foi a São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, para visitar o complexo industrial da Renault, multinacional francesa do setor automobilístico, que completa 25 anos de presença no Brasil. Na ocasião, foram anunciados investimentos de 2 bilhões de reais da empresa no Brasil, que inclui a montagem de um veículo novo na categoria SUV com motorização híbrida, elétrica e combustão. A fábrica da Renault no Paraná, que emprega diretamente cerca de 5.300 operários e gera outros 25 mil postos de trabalho indiretos no estado. Possui um centro de design e um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação que servirá de referência para a produção industrial da empresa em toda a América Latina. Bom, vou falar de Geraldo Alckmin, o presidente, mas vou falar de enquanto era governador do estado do São Paulo e na região, na Baixada Metropolitana da Baixada Santista, mais precisamente na cidade de Cubatão, tem o polo industrial. E se tinha aqui o Megapolo, que era um evento voltado para a indústria de um dos maiores polos da América Latina. Isso sumiu, mudou de endereço, acabou se perdendo e não existe mais. Como a gente fala em desenvolvimento e crescimento, a gente não observa um dos grandes parques industriais, petroquímicos do país e não observa as suas necessidades. A indústria querendo ir ao 4.0 e enfrentando dificuldades. Como fazer isso? Quando você fala do crescimento do PIB, a gente imagina essas rotas de desenvolvimento. Lógico, a tributação ela é imprescindível, a redução de tributos, a equalização dessas situações. Mas César, parece que tudo é um passe de mágica e não é assim. Então, Márcio, eu acho que é exatamente esse o ponto. Primeiro você destrói, aí depois você traz uma solução como se construir fosse a coisa mais simples do mundo. Engraçado porque enquanto a gente tinha a oportunidade de resolver, ampliar, ao menos promover uma discussão para a busca de soluções, a gente abriu mão. E aí, como você bem disse também, a gente não está falando de apenas por conta de ele ser, na época, governador do estado de São Paulo e não ter olhado para isso. Não, a gente está falando do maior porto da América Latina. O maior polo petroquímico da América Latina. Então a gente está falando não está falando que é o maior do Brasil, porque a importância que tem para o país. Não, é a importância que tem em nível mundial. E aí a gente abre mão, sabe aquele negócio igual? Primeiro a gente corta todas as árvores. Depois vai pensar no vídeo. Aí depois a gente começa a plantar sementinha e fala, não, olha, ano que vem está resolvido. Começamos a plantar. Não é bem assim. Na verdade é que a gente derrubou e agora a gente precisa plantar. Então, como eu disse, legal, a reforma tributária aí, acredito que vai trazer alguns benefícios, mas ainda precisa ficar claro, nessa proporção, um crescimento de 12%, precisa ficar claro de onde vai surgir isso, porque ninguém ainda tem essa esperança, essa confiança toda num crescimento. Tanto é que a gente está comemorando um crescimento de 0,1 no PIB no trimestre, porque a previsão era de 0,9 para trás. Então, peraí, Márcio, que otimismo, assim, será que é excesso de otimismo? Será que é algo que ninguém ainda está enxergando? Será que é um visionário a ponto de falar, estou à frente de... Mas outra preocupação, quem vai estar à frente do país no próximo 4, 8 e 12 anos, né? Já que se projetou para 15. Sim. Então se imagina que já seja
primeiro ano desse curso. Seriam 16 anos, 4 mandatos, né? Conseguiremos, porque uma dificuldade que o Brasil tem, quando eu falo Brasil, é o país inteiro. É o Brasil, são os estados, são os municípios, é de política de continuidade. Dá sequência àquilo que a gente vai ter isso como planejamento e vai fazer, ou isso a gente está fazendo agora e próxima eleição, mudam-se os projetos e as prioridades são outras e foi por água abaixo. Na presidência da República e aí muda-se tudo. Quer dizer, qual é o projeto de Estado e que garante que, na verdade, essa reforma tributária realmente vai fazer a reforma necessária, né? A expectativa é essa. Qual é a política de Estado de tudo isso? Ninguém está torcendo contra a reforma, muito pelo contrário. O que a gente quer é que ela seja o quanto mais exímia possível e mais séria possível. E especialmente clara. Sim, a transparência. Quando a gente fala de economia, a transparência é o que traz segurança. E a gente ainda não está conseguindo ter isso. Esse que é o problema maior, né? Segurança, transparência, equilíbrio fiscal, contas públicas, déficit, atendimento à população, educação, saúde, habitação, transporte, estrutura do país. São enormes, são vários pontos, né? Tudo isso saindo de um único imposto. Tem que se valorizar o dinheiro público. Acho que começa por aí. Corta as gorduras, corta os gastos. E aí começa essa valorização do dinheiro público. Economiza. 10h32, vamos falar agora a respeito do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, falou a respeito dessa questão da popularidade do STF, que ele está sempre desagradando alguém, né? E falou também a respeito daquele caso de Santa Catarina, que a juíza se excedeu na audiência com a testemunha, que viralizou, tudo bem, ela foi afastada. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Barroso, STF é tribunal independente e está sempre desagradando alguém. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, disse que a corte sempre está desagradando alguém. O ministro também acrescentou que o tribunal decide as questões que dividem a sociedade, conforme determinação da Constituição. Barroso participou da abertura do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Salvador. O ministro afirmou que o STF é um tribunal independente e não pode ser avaliado por meio de pesquisas de opinião. A gente está sempre desagradando alguém. Essa é a vida de um tribunal constitucional independente que tem a coragem moral de fazer o que tem que fazer. E porque sempre estamos desagradando alguém, sempre alguém perde. Não é possível aferir a importância do prestígio de um tribunal em pesquisas de opinião pública. Se tem uma forma ou não de cumprir bem o próprio papel na vida, é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, o que é impossível, afirmou. O presidente da STF também pediu aos juízes brasileiros que tratem com respeito a população que comparece aos tribunais do país. Conclamo todos os juízes a tratarem todas as pessoas que comparecem à sua sala de audiência com respeito, consideração, gentileza e, quando seja o caso, com carinho, porque é isso que marcará a imagem do judiciário, disse ele. Na semana passada, a juíza Kismara Burstolin, da Vara do Trabalho de Xanxerê, foi afastada das atividades após exigir ser chamada de excelência por um homem que foi ouvido como testemunha de um processo trabalhista. A magistrada ainda chamou o homem de bocudo. O caso veio à tona após o vídeo da audiência ter sido publicado nas redes sociais. Barroso também reafirmou que trabalha na criação de um programa de bolsas de estudos para candidatos negros que desejarem prestar concursos públicos para a magistratura. O ministro reconheceu que as pessoas negras não se sentem representadas no Poder Judiciário e que as cotas raciais não são preenchidas nas seleções. Todos nós temos que ter compromisso com a inclusão social dessas pessoas que, por múltiplas razões, foram excluídas da possibilidade de participar da igualdade de oportunidade da vida brasileira. Nós defendemos as ações afirmativas do Judiciário porque há uma dívida histórica com pessoas que foram escravizadas e trazidas à força. Temos uma dívida com uma abolição que foi feita sem inclusão social, completou. Upa! Bom, quem escolhe o Supremo são os presidentes eleitos, referendados pelo Congresso. Se não há uma representatividade no Supremo, é por conta da questão política e das escolhas dos ministros que lá se assentam.
Agora, vamos trabalhar a inclusão, temos que trabalhar sim a inclusão com seriedade e com responsabilidade, acima de tudo, porque a maior parte da população brasileira não consegue alcançar um ensino de qualidade, não tem as mesmas oportunidades, e sendo ela independente da raça, do credo, né, ou de onde nasce nesse país, se ela for da classe pobre, com certeza as dificuldades vão ser muito maiores. César, Barroso está tentando dizer aí que o tribunal não é popular porque ele não tem como ser popular. Eu estou achando que ele está popular demais. Então, é o que eu comentei há pouco. Eu acho que o STF tem tido um protagonismo muito grande que não deveria. Assim, já começou errado por aí. E aí, inclusive, se surgem ideias de fazer consultas públicas a respeito do que pensam a respeito da atuação do Supremo, é exatamente por conta dessa visibilidade que eles têm buscado ter. Assim, por estarem buscando legislar ao invés de mediar, ao invés de fato agirem como Supremo. Assim, eles estão provocando os assuntos, quando deveria ser o contrário. Eles deveriam ser provocados para aí sim definirem determinados assuntos. A representatividade, você bem falou, também dissemos isso há alguns dias atrás. Deveria sim se pensar nesse tipo de representatividade. Por exemplo, a gente está perdendo a fatia de mulheres no Supremo. A gente vai ficar com uma que, se eu não me engano, já sai agora nos próximos anos, aposenta agora nos próximos anos. Então, não é o povo que está deixando de querer, de buscar a representatividade. Aliás, ele é quem mais quer isso. De fato quem ali está coordenando e tratando é que não está deixando de tratar de forma técnica. Eu já falei a minha opinião a respeito disso, só vou repeti-la. Não acho que a maneira adequada de se escolher os ministros do Supremo sejam pela indicação do presidente. Apesar de em outros países, por exemplo, Estados Unidos, também acontecer da mesma forma, pelo menos o Supremo lá funciona e você não sabe nem quem são os juízes. Os juízes, os magistrados. Aqui não, aqui você conhece muito mais os ministros do Supremo do que os deputados e senadores eleitos do seu próprio estado. É bem capaz de você conhecer mais o ministro do Supremo e não se lembrar em quem você votou a deputado ou senador. Exato. Então, quer dizer, realmente a situação fica um tanto quanto comprometida. Me chamou a atenção na colocação do presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele pediu, peço aos magistrados que acolham bem as pessoas nos seus tribunais. Vossa Excelência, eu gostaria que o senhor não pedisse, sim exigisse. Exija que os brasileiros sejam bem atendidos, recepcionados nos tribunais. Acho que essa é a palavra. Afinal de contas, quando a juíza exigiu que fosse chamada de excelência, afinal de contas, ela representa um poder. Não é a ela que chama, e sim ao poder. Acho que quando ela desce da toga, está andando, ela não é chamada de excelência. Mas ali no tribunal, é excelência. Eu não estou defendendo a juíza, não, muito pelo contrário. Eu entendo que, assim como ela exigiu, eu acho que cabe à cadeira maior da justiça brasileira, abaixo de Deus, é claro, que exija o bom trato àqueles que vão aos tribunais. Principalmente a grande massa brasileira que não tem o conhecimento, muito menos o vocabulário necessário a se dirigir dentro de um tribunal. São pessoas muitas vezes humildes, por desconhecimento e por falta do Estado na composição da sua educação, na composição do seu letramento, como diria antigamente, que não tiveram condições de estudo, ou então tiveram que escolher entre o estudo e a sobrevivência. E lógico, escolher a sobrevivência. E são essas pessoas que muitas vezes, no desconhecimento da lei, no desconhecimento dos seus direitos, se veem perdidas, reféns aí dos mais variados crimes, contra essas pessoas humildes. E muitas vezes cometidos pelo próprio governo, quando não há atendimento à saúde, quando não há atendimento à educação, quando falta a responsabilidade da segurança pública. Então, no mínimo, não pedir, sim exigir que tratem com excelência
os brasileiros. Certo? Exato. Márcio, assim, primeiro Primeiro que eu acho que não é ele é a parte era uma testemunha. Ele não era um advogado, ele não era um outro juiz, ele era uma testemunha. E contanto que ele trate com respeito devido, que isso não é porque ela era uma juíza, mas porque a gente deve respeito a todas as pessoas. Isso deve ser uma premissa. Então você deve sempre tratar com respeito qualquer pessoa. Então, senhor, senhora, eu não tenho obrigação de chamar a juíza de excelência. Não tem nenhum lugar na lei que diz que eu sou obrigado a tratar a juíza como excelência. Então, assim como não tem nenhum lugar em que você é obrigado a tratar o advogado como doutor, mesmo porque ele é um bacharel e que conseguiu uma classificação, uma licença na OAB. Ele não passa a ser doutor por conta de... A gente tem muitos outros doutores aí que não têm o devido respeito e o devido tratamento de doutor, só que estudou para isso. Então, eu acho que realmente a gente está numa inversão de valores que traz aí só um retrocesso para o nosso povo. Exato. Quer dizer, é aí que tá. O Supremo, você não pode falar nada com o Supremo, você não pode se dirigir ao Supremo, você pode inclusive ser multado sem antes ser avisado ou notificado. Olha, você está errando, toma aqui, eu acho que você errou, então toma aqui uma multa, porque a gente está falando de deuses. Então, quer dizer, e a pessoa que mais deveria ter um pouco de atenção, de ter um pouco de cuidado, de excelência, que é o povo, acaba só pagando o preço, pagando a conta pelas regras, pela arrogância, pela prepotência que alguns líderes, quando a gente fala líderes, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, acham que estão realmente acima do bem e do mal e que devem ser tratados como deuses. Eu acho que sim, devemos respeito, e não porque ele é juiz, mas porque ele é uma pessoa assim como nós, e claro que pela hierarquia, especialmente naquele momento, tem que ter por obrigação o respeito. A gente está numa audiência, é algo agora. Você obrigar, assim, ser ofendido porque não tratou como excelência a digníssima juíza, realmente a gente está... Ela foi afastada e vai sofrer duras penas, vai ser aposentada com salário integral. A pena mais elevada que ela pode sofrer é ser aposentada compulsoriamente com salário integral. Será aposentada compulsoriamente, viu? Com seu salário integral. Nós somos rigorosos. É isso aí. 10 horas mais 44 minutos. Bom, e uma decisão do Supremo relacionada à questão de imprensa e entrevistados tomou conta dos noticiários nos últimos dias, o que chamou muito a atenção, e a reprovação por parte de políticos e veículos de comunicação. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. CCS, tese do Supremo sobre entrevistas limita a liberdade de imprensa. Integrantes do Conselho de Comunicação Social criticaram em reunião ontem, segunda-feira, dia 4, a recente tese do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilização de empresas jornalistas por acusação falsa de entrevistados. O CCS divulgou nota oficial sobre a questão e mais cedo o Conselho promoveu audiência pública sobre a TV 3.0. Na nota do Conselho ele disse que não concorda veemente com essa situação. César, nós colocamos aqui outro dia, fizemos um seguinte paralelo. Eu pego o seu carro emprestado, você me concedeu o carro, eu vou e acabo cometendo aí, infringindo aí um semáforo, então acabo batendo em um outro carro. A responsabilidade é de quem? Minha por estar dirigindo e sou habilitado, e sua por ter me emprestado o carro. Esse é um caso.
E se eu não tenho habilitação? Esse é outro caso. Por que eu estou usando esse paralelo do veículo? Que é bem por isso, bem nessa questão mesmo, para a gente entender o veículo de comunicação. Quando você traz um entrevistado, você dá a oportunidade dele expressar a sua opinião. Sim. Seja ela qual for, o direito de expressar a opinião. Agora, a responsabilização dos veículos por dar esta oportunidade. Ou seja, estão querendo que realmente as pessoas tenham responsabilidade sobre o que falam, ou vai na esteira disso, na verdade, uma retração da liberdade de expressão? Eu vou além no teu exemplo. Se eu empresto o carro a um menor, eu ainda devo ser responsabilizado, porque eu deveria ter a consciência de que um menor não tem permissão para dirigir. Agora, se você mesmo não habilitado me pede o carro, eu não sou sequer obrigado a saber que você não é habilitado. Eu estou emprestando o carro, que é de propriedade minha, está com toda a documentação em dia, e que se te pararem, assim, apesar de eu receber uma multa pelo carro estar com o condutor, pelo carro estar no meu nome, a responsabilidade, por exemplo, a sanção, quem vai ser conduzido para esclarecimento, etc., é quem está conduzindo, por ser uma pessoa maior de idade. Quem está cometendo um crime não é quem não é o emprestou si. O carro, exato. É quem está conduzindo o carro, que é uma pessoa maior, responsável, que deve pagar pela sua irresponsabilidade. Você bem disse, isso não existe. Quer dizer, o veículo está ali para transmitir informações, transmitir notícias, transmitir opiniões. E não para definir que a sua opinião tem que ser, olha, eu preciso que você opine de acordo com o que fica mais bonitinho, hein? Com que ninguém vai reclamar. Você não pode divergir. Você não pode ter opinião própria. Você não pode se ofender. Você não pode subir o tom de voz. Você tem que fazer assim, ó, o script é esse, porque mandaram aqui pra gente que tem que seguir essa regra. Isso não é liberdade de opinião, liberdade de expressão. Isso não é o trabalho que a imprensa deveria fazer, que é exatamente transmitir notícias verídicas, reais, com a devida liberdade de expressão. Você imagina num programa ao vivo como o nosso. Programa ao vivo, nós não temos participação por telefone. A gente coloca uma participação por telefone. Sim. A pessoa entra por telefone e de repente a pessoa fala qualquer impropério, fala qualquer coisa e você está responsabilizado porque aquela pessoa falou. Não tem o menor sentido. Ou você está entrevistando alguém na rua ali, o repórter está fazendo uma transmissão, entrevistando ali, no Senado, no Congresso, está entrevistando alguém e alguém solta uma pérola e... Opa! Não. Você é responsabilizado? Não tem o menor sentido, isso não tem o menor. Mas onde é que você quer chegar, né? Vai subir aquela plaquinha de antigamente, esse programa foi aprovado pela censura? Será que nós vamos voltar a isso? Eu lembro dessa época, que eu era criança, ligava a televisão, esse programa foi aprovado pela censura. Claro, tem muita coisa que a gente tem que observar de perto, tem muita coisa que não deveria nem passar. Mas nós não estamos falando de condições jornalísticas, nós estamos falando de outro tipo de conteúdo. É isso aí. De outros tipos de conteúdo, que são mais nocivos ainda. Exato. Então, quer dizer, a gente permite diversas propagações, vamos chamar assim, né? A divulgação, a transmissão de tanta coisa que, se você for colocar aí de fato uma etiqueta, seria um lixo de conteúdo, assim, um conteúdo totalmente ofensivo, prejudicial. E aí você quer, na parte jornalística, você quer doutrinar, você quer censurar. Eu acho que não tem outra palavra. A gente está tentando achar aqui, ó, mas é censurar o que deve ou não ser dito. Assim, opinião é opinião e que pode ofender um, mas pode agradar outro. Na defesa de um, você pode ofender a outro? Ou desagradar a outro? É isso. Vamos aguardar. Agora, responsabilidade. E aí, como você falou,
que se responsabilize cada um. Se eu, em determinado momento, achar que eu posso falar, ofender, acusar A, B ou C sem a prova, quem tem que ser responsabilizado por isso sou eu. E não quem transmitiu a informação, quem transmitiu a notícia. Tá muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer, já que na comissão está sendo discutido isso. Vamos ver se, já que a comissão fez uma nota de repúdio, vamos ver o que acontece após isso, se o Senado vai se posicionar, se vai fazer alguma alteração. Bom, por falar em Senado, votação, né? Votação referente à tabela do SUS, aquele reajuste na tabela do SUS referente à contratação de serviços. Vamos às informações. O plenário vota hoje reajuste anual de serviços prestados ao SUS. O plenário do Senado se reúne nesta terça-feira para analisar o projeto de lei que estabelece revisão anual do pagamento dos serviços privados oferecidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O início da sessão está previsto para 14 horas. O PL 1435 de 2022 da Câmara dos Deputados recebeu o parecer favorável do relator senador veneziano Vital do Rego na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta modifica a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 1990, para prever que, quando os recursos do SUS forem insuficientes, o sistema deverá recorrer aos serviços privados, em especial aos hospitais filantrópicos, para atender a população. O projeto estabelece que valores pagos pelo suporte dessas entidades serão revistos anualmente, em dezembro, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. As informações são da agência Senado. Bom, a gente lembra que houve um socorro à Santa Casas, né? Isso foi noticiado por muito tempo, devido a essa questão da tabela SUS, da contratação do serviço da tabela SUS e tudo mais, a dificuldade que se tem de sobreviver mediante a tabela SUS. Né? O Estado de São Paulo mandou verba, tentou reorganizar, porque realmente os hospitais filantrópicos acabam sempre acomodando e atendendo aos pacientes do Sistema Único de Saúde. E essa tabela sendo reajustada anualmente já é um alívio, né? Já é um alívio, né, César? É isso aí. Porque pelo menos você não se mantém nessa defasagem que atualmente a gente vive. Que, assim, o custo, todo custo, ele é atualizado anualmente por um índice. Então, os repasses, as tabelas, tem que seguir proporcionalmente. Não dá só para subir, que basicamente é o que aconteceu com o salário, especialmente aí o salário mínimo. Que você sobe, quer dizer, o mínimo da população. Salário da população. O salário dos poderes, aí ele acompanha um parâmetro que a gente desconhece. Que se adotado pro salário mínimo, a gente realmente está decrescente num nível Suíça. Porque então quer dizer, nada mais justo do que de fato ter a tabela do imposto de renda é atualizada. Chama a atenção a unidade de referência. Tem unidade de referência municipal, estadual e federal. Sim. A URF. Que está mais acima da inflação do que... eu tenho que atualizar o URF, unidade de referência. Sim. Né? Então quer dizer, você tem que ter... Só precisa ser justo, Márcio. Claro que é o que a gente estava falando. Você tem que ter um equilíbrio fiscal, você tem que ter aí um pensamento coerente. Não adianta você criar... como eu falei, eu não acho que o governo está errado em ampliar os benefícios, Bolsa Família, isenções, o benefício, a isenção para os carros zero, enfim. Eu acho que a gente tem que dar benefício. Só que eu não posso dar algo para você, tirar do meu bolso, te dar algo que não está no meu bolso. Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Então, o que eu penso é que é o seguinte, não que não seja devido uma maior e melhor condição a quem depende dos benefícios, mas que essa ampliação acompanhe a condição que a União tem de ser responsável com o restante das contas públicas. A gente está finalizando um ano com 200 bi quase de rombo,
com ampliações aí que, ok, não estou entrando no mérito se elas são devidas, se não são, se eram necessárias, se não eram. Eu só estou entrando no mérito de que a gente precisa ter responsabilidade. Você não criou o número de... Você não aumentou o número de ministérios? Tecnicamente, você está dentro do orçamento que foi planejado pelo governo anterior mediante o número de ministérios existentes. Se você amplia isso... Você vai ter um custo Vai ter um maior. custo maior. Será que foram 200 milhões? Não sei. É matemática. É matemática. É mas matemática você ampliou, pura. Você vai reduzir de onde? Tá o corte aí, transporte sofrendo com corte, uma redução, todo mundo sofrendo redução. Educação, e o presidente foi saúde, claro, todo mundo. não vai conseguir chegar a esse... Mesmo a liberação das emendas, Márcio. Não tem. Mesmo a liberação de diversas emendas. Porque as impositivas são impositivas. Agora, as que não são impositivas, pô, a gente tem que ter prioridade, tem que ter um equilíbrio de importância, de urgência. Então a gente tem que realmente trabalhar com responsabilidade. E esse caso nada mais é do que isso, é responsabilidade. Se a gente tem uma elevação de custo em tudo, a gente precisa que tenha pelo menos um acompanhamento no ajuste das tabelas para poder realmente... Se não lá, de novo, na ponta, o único e grande maior prejudicado é o cidadão que contribui e faz com que essa conta seja paga. A conta seja paga é a conta, o salário que aumenta num parâmetro aí que a gente desconhece dos deputados, dos senadores, do judiciário, seja lá de que outros servidores a gente está falando. Então, esse cidadão que paga tudo isso, essa falta de critério para diversas elevações é o maior prejudicado quando uma tabela não é reajustada anualmente, pelo menos anualmente. 10 horas mais 57 minutos e vamos falar sobre ensino domiciliar. Está em discussão no Senado a questão do estabelecimento ou não do ensino domiciliar. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Conselho de Perdão, gente, eu errei na matéria. Mas tudo bem. Vamos manter essa aí. Vamos para essa aí. Tá perfeito. Não. É isso? Em segundo debate, não, volta para mais, vamos falar da questão, eu peço desculpas, vamos voltar e vamos falar dessa questão que envolve o consignado. Né? Sim. Envolve o consignado, que o Conselho, né, decidiu por reduzir o teto do consignado, vai baixar um pouquinho o valor dos empréstimos consignados. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Conselho da Previdência aprova a redução do teto do consignado para beneficiários do INSS. A redução da taxa máxima de juros cobradas em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, foi aprovada na segunda-feira, dia 4, pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Com isso, o teto para o empréstimo consignado convencional com desconto em folha de pagamento foi reduzido de 1,84% para 1,8% ao mês. Já nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros foi ajustada para 2,73% para 2,67% também ao mês. O novo teto entra em vigor 5 dias úteis após a publicação da decisão no Diário Oficial da União. 1,8% ao mês, que isso vai me dar aí 23%, 24% ao ano. Perfeito? E no crédito consignado, 2,7%, 2,6%, que isso vai me dar em torno de quase 30% ao ano. Qual é o risco? Porque é descontado em folha. É direto. O governo paga todo mês. Eu não ouvi falar que o governo atrasou a aposentadoria. Nunca na história desse país. Atrasou a aposentadoria. Não vai pagar. Não lembro disso. Ficou sem receber, não. Taxa Selic 12,75%. E os juros do consignado para o aposentado 1,8%. Márcio, eu acho que se você foi cirúrgico, eu até vou me... Se não vou... Isso me incomoda muito, porque quando você pega o seu dinheiro, você é um cidadão ou o próprio aposentado, pega o dinheiro que ele consegue guardar um pouquinho e deixa ali
Mesmo que seja, não vou nem falar da poupança, que assim, o rendimento de poupança é ridículo no nosso país, mas que ele deixe no tesouro direto, ele não vai ter essa rentabilidade no final do ano. Ele não tem essa rentabilidade ao mês. E por que quando ele pega o dinheiro, assim, então quer dizer, quando usam o dinheiro dele, não pagam isso. Agora, quando ele pega esse dinheiro sem qualquer risco, como você bem disse, porque não tem risco, esse dinheiro já sai direto na fonte. Ainda, sabe, é sempre massacrando e pisando na cabeça do cidadão. Eu vou dar uma de inventor aqui, vou dizer o seguinte. Poxa, Caixa, cria uma linha de crédito para empréstimo consignado e usa o dinheiro do FGTS, pagando essa rentabilidade com o FGTS. Não precisa nem pagar tudo isso, paga só a Selic para o FGTS, o trabalhador vai ficar muito satisfeito. Claro que sim. Claro que sim. Pega o dinheiro e outra, você vai poder investir, continuar investindo em muita coisa. Ainda coloca um BDIzinho pro banco, né? O banco ganhar dinheiro também. Opa! E aí, mas coloca na taxa Selic pro aposentado pagar em 1,2, 1 ou menos que isso. Afinal de contas, o dinheiro é do governo, o governo não atrasa, não paga. Quando o banco está emprestando com o risco de não receber e tudo mais, a gente entende até uma taxa maior, que é a taxa de risco. Afinal de contas, o banco vai arriscar e não quer perder. É o mercado. Que no Brasil já é um índice bem alto. Agora, pelo amor de Deus. Não, e lembrando que o teto da aposentadoria no Brasil é ridículo. Do INSS. Do INSS. Não, sim. Agora, se você... do cara que contribui com Agora, você imagina que a juíza seja fortemente repreendida, que sofra a maior sanção que ela possa sofrer, ela vai ser aposentada compulsoriamente com o salário integral. Brasil. É uma inversão de valor. Meu Brasil brasileiro. 11 horas mais 2 minutos. Vamos falar agora sobre educação? Eu acho que é. Está no Senado a discussão referente ao ensino domiciliar. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência Senado. Em segundo debate de Comissão de Educação, houve argumentos pró e contra ensino domiciliar. Opiniões divergentes marcam o segundo debate sobre a eventual regulamentação do ensino domiciliar promovido pela Comissão de Educação, ontem, na segunda-feira. Assim como a primeira audiência pública, a maior parte dos debatedores se posicionou contrário ao projeto de lei 1338 de 2022, que permite a oferta do chamado homeschooling, para considerarem a medida equivocada do ponto de vista educacional, numa contraposição de família e escola, quando são ambas necessárias. A única debatedora a defender a proposta classificou de falaciosos os argumentos que se manifestaram contrariamente, salientando que o texto em exame pelos senadores garante a proteção e socialização dos alunos e o acompanhamento pelos estados do que estiverem em ensino domiciliar. César, ensino domiciliar é aquela prática de que muitas vezes a criança está impossibilitada de ir para a escola e ela acaba recebendo o ensino em casa. Aquela prática que muitas vezes os pais, que são os tutores da criança, entendem que ela precisa estudar em casa e não entendem como sendo necessária ir aos estabelecimentos de ensino. Por um lado, existe a proteção familiar. Por outro lado, existe o cerceamento quanto à socialização. Existem as instituições de ensino. Na minha opinião, o ensino domiciliar, o ensino domiciliar é necessário em determinadas situações, ele se põe como preponderante e positivo. Em outras situações, é bom que o aluno esteja convivência. Mas a base de tudo isso é que o ensino ofertado no país é de má qualidade e que as famílias ficam realmente temerárias em deixar os seus filhos indo para a escola. Essa é a grande situação. Quando você está discutindo a educação, o ensino é isso, o ensino é aquilo, mas e a qualidade de ensino? Se você tem uma escola em excelência, ao menos eu na minha infância, tive escolas em excelência. Então, vivi um momento em que a confiabilidade na instituição de ensino era outra. Mas você está falando de 40 anos atrás? Mas e agora? Evoluímos ou não, César? Você que foi secretário junto, conhece da matéria. Eu acho que assim, falando aí da parte objetiva,
o ensino, eu penso que o ensino domiciliar deve ser validado e deve ser, sim, sempre ofertado quando não houver a possibilidade do aluno se deslocar até a escola, quando, seja qual for o motivo, ele não tiver condição de ir até a unidade escolar. Porque eu penso dessa forma, porque é comprovado cientificamente de que a socialização, o envolvimento com os demais alunos, com o ambiente escolar, ele é benéfico, ele é essencial, ele é primordial para o desenvolvimento do ser humano, do aluno. Aí agora eu vou fazer os comentários acerca de que você do que você falou hoje de como muitos pais pensam, que de fato isso, aí a gente é obrigado a concordar com os pais nesse ponto. O que a gente está oferecendo, não só do ensino, da qualidade de ensino, tá, Márcio? Que muitas vezes a qualidade de ensino até seria satisfatória, ao menos razoável, para a gente ser mais ponderado, porém tem um monte de outras variáveis. A segurança, para esse aluno sair da sua casa e estar dentro da unidade escolar, até porque o que a gente tem visto aí de situações de violências dentro da escola, vi uma matéria semana passada e eu fico imaginando que se aquilo é com outro aluno, um aluno recebeu uma nota baixa do professor, ele espancou o professor na frente da unidade escolar. E ele aí juntou aí num grupo de amigos para ajudá-lo. Isso ele fez com o professor. Eu fico imaginando se é com outro aluno. O tamanho da violência que não seria. A infraestrutura. A gente tem aqui em Cubatão, a gente consegue dar o exemplo aqui mais próximo, só que isso não é uma exclusividade da cidade de Cubatão. Você quando tem um aparelho de ar-condicionado, ele não pode ser ligado porque não tem rede elétrica. Em muitos dos casos, a única coisa que se tem é um ventilador, mas que também não funciona porque a rede elétrica não funciona, não suporta. As salas com um cheiro absurdo de mofo por conta de infiltrações, por conta de problemas na manutenção das unidades, filtros de água que quando existem são vencidos aí há anos e que ninguém... Então, a alimentação muitas das vezes armazenada de forma incorreta, o que não garante uma segurança alimentar. A ausência de profissionais, especialmente quando você fala de crianças com necessidades especiais, que dependem de um profissional de apoio. Falta de equipamentos e proteções para necessidades especiais, seja piso tátil, seja barras, seja corrimão adequado, seja elevador para criança que tem a deficiência motora. Então, quer dizer, você tem uma gama de coisas que não são assim, que são direitos legais, que são garantidos na Constituição, e que você não consegue cumprir. E que aí como é que você vai dizer que o pai, assim, apesar de cientificamente ser comprovado que o relacionamento no ambiente escolar é essencial para o desenvolvimento, como é que você vai brigar, você vai convencer o pai de que o filho dele vai estar bem em situações... Isso são apenas o que eu lembrei aqui nesse instante de situações que ocorrem dentro dos ambientes escolares. Sabe, Márcio? Então realmente fica complicado. O pai acha que não, é melhor contratar o professor, eu fazer a instrução dele dentro da minha residência, que eu sei que ele vai estar em segurança, que eu sei que ele vai se alimentar bem, que eu sei que ele não vai se machucar, que eu sei que não vai cair um ventilador na cabeça dele, que eu sei que se precisar de um profissional de apoio vai ter. Ele vai ter uma dedicação exclusiva. Então, fica difícil até argumentar quando você não oferece o mínimo.
Porque a gente não está falando, Márcio, a gente não está falando de que isso é um privilégio de um aluno de uma classe social maior, que tem uma condição econômica melhor e que vá receber numa escola particular. Não, a gente está falando que isso é o mínimo que a lei garante. É água, é uma alimentação, que inclusive a União repassa recurso para as escolas manterem esse tipo de coisa funcionando. Então é alimentação segura, água potável, limpa, que possa ser ingerida. É um profissional de apoio para ajudar a cuidar de quem tem uma necessidade especial. É piso tátil, é rampa de acesso, é elevador. Ambiente minimamente climatizado, porque ninguém aguenta nesse calor insuportável passar 3, 4 horas indo numa escola sem uma climatização. Sabe? Então é o básico, isso é só o básico que a gente está falando. Eu lembro da época, você falou agora do tempo, né? Eu lembro da época que nós íamos para a escola com avental, né? Um avental branco. Tinha um avental, aí depois veio, vamos colocar um uniforme, porque o avental era um uniforme. O aluno poderia ir com qualquer roupa, mas desde que utilizasse o avental, identificando a condição escolar. César, vale lembrar que os alunos, as crianças que estiverem fora da rede escolar regular, matriculadas, os pais estão infringindo uma lei que determina a obrigatoriedade das crianças estarem matriculadas. Sim. Então a questão da discussão do ensino, ele vem também na esteira dessa situação em que pais são obrigados a prover a educação, lembrando que isto é contra a lei se não está regulamentado. Então, como é que vai ter? Precisa ser analisada essa questão. A criança não vai para a escola e o pai é responsabilizado. Qualquer hora bate lá o conselho tutelar em casa e fala, e aí, não vai para a escola por quê? O Estatuto da Criança e Adolescente também contempla isso, né? Então, há dificuldade. 11 horas mais 12 minutos, falando ainda sobre educação, vamos estar falando agora sobre o teste que foi feito e a avaliação que comprova a utilização do celular como de forma não tão benéfica assim, prejudicando o resultado dos alunos. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. O uso excessivo de dispositivos digitais afeta desempenho de alunos. O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2022, divulgado nesta terça-feira, dia 5, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes. Na média, nos países do OECD, os estudantes que passam até 1 hora por dia na escola em dispositivos digitais para lazer obtiveram 49 pontos a mais em matemática do que os alunos cujos olhos ficavam grudados nas telas entre 5 e 7 horas por dia, depois de levar em conta o perfil socioeconômico dos alunos e das escolas, informa o relatório. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade nas 3 disciplinas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. Cerca de 65% dos estudantes afirmam que ficariam distraídos nas aulas de matemática por estarem usando o celular e outros dispositivos como tablets e laptops. No Brasil, esse percentual chegou a 80%, assim como na Argentina, no Canadá, Chile, na Finlândia, Letônia, Mongola, Nova Zelândia e no Uruguai. Em países como Japão e Coreia, o nível de distração relatado pelos alunos foi de 18% a 32%, respectivamente. As nações estão entre as melhores colocadas no PISA, com pontuações acima da média da OCDE. O relatório reconhece que o uso do celular em escola tem sido um tema controverso e desafiador para os gestores da educação nos países. Nos países da OCDE, 29% dos alunos responderam que utilizam smartphones várias vezes ao dia e 21% usam quase diariamente ou diretamente na escola. Conforme o relatório, em 3 países, mais de 2/3 dos alunos vão às escolas onde a entrada e o uso do celular não são permitidos. Nessas nações, identificou-se que o percentual de distração em sala de aula é menor. Entretanto, os jovens não apresentam o uso mais responsável dos aparelhos. Parece que as escolas podem proibir os telefones, mas nem sempre é aplicado de forma eficaz.
Curiosamente, os alunos em escolas com proibição de telefone em alguns países eram menos propensos a desligar as suas notificações de redes sociais e aplicativos ao dormir. Uma explicação é que a proibição de celulares nas escolas pode fazer com que alunos sejam menos capazes de adotar o comportamento responsável em relação ao uso do telefone, diz o relatório. Bom, tabuada. Pessoal, matemática tabuada. Eu sou favorável que se conheça a tabuada. Não sei se isso é aplicável, se é hoje em dia aplicável. Eu sou favorável que o aluno tente executar as operações matemáticas de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento. E o exercício da matemática te leva cada vez a mais assertividade e melhoria do raciocínio. É fácil a matemática? Não. É necessária? Ela está em todos os seus movimentos, está no seu dia a dia, está em todos os lugares. Ela é a composição de tudo aquilo que você consegue imaginar. A matemática está em tudo. Positivo. Utilização do telefone celular, que é uma tecnologia que só existe devido à matemática. Porém, o que a matemática cria impede que ela mesma seja desenvolvida pelo homem. O que fazer diante desse dilema, César? O índice baixíssimo. O número de alunos que perdem a concentração altíssimo. E detalhe, muitos alunos acabam perdendo a concentração porque outros alunos que não eles estão utilizando celulares. Sim. Como lidar com isso? A babá eletrônica, o celular virou a babá eletrônica. A criança chora, o pai dá o celular com um videozinho do bebê tubarão, sei lá o que é, agora, dá um bebê, ali acabou, a criança, babá eletrônica. Vai para a escola, toma o celular. César. Bom, Márcio, esse é um desafio que não é atual, já é algo que está presente na nossa vida há algum tempo e que precisa sim ser inserido na idade escolar. Precisa sim se apresentar. As crianças têm acesso hoje à tecnologia muito mais cedo do que anos atrás. Então, isso precisa ser ensinado o manuseio de forma responsável. Vou te dar um exemplo aí acho que é muito prático esse exemplo. A gente não era muito raro e faz pouco tempo que a gente tem carro automático aí circulando no mercado. Hoje em dia, praticamente 95% dos carros são automáticos. Agora, a autoescola ainda ensina, você ainda tira a sua CNH, sua primeira habilitação, dirigindo o carro manual. Isso quer dizer que você não vai poder dirigir o carro automático? Não, muito pelo contrário. Mas se não houver o carro sem a embreagem, o carro que dispensa o uso da embreagem, se a opção que houver, de repente, para você dirigir, trabalhar, fazer uma manobra que seja, e o carro for manual, você vai saber dirigi-lo. Até porque você vai entender como funciona. Exato, até o funcionamento. Então, eu só pude ter acesso à utilização de calculadora, e que inclusive na época a utilização da calculadora era a calculadora científica para matemática financeira, matemática aplicada, quando eu cheguei na faculdade. Que mesmo a época era segundo grau, né? No colegial, hoje ensino médio, né? Hoje ensino médio, a gente não utilizava nas equações, você não se utilizava a calculadora. Você fazia as equações e você tinha uma folha que inclusive você era obrigado a entregar a folha de cálculos junto com a prova. Para mostrar que você não chegou naquele resultado do além. Que se você concluiu a equação em algum lugar, você teve que fazer as contas, as multiplicações, as divisões para chegar no resultado final da equação. O desenvolvimento do raciocínio. Exatamente. E hoje, no ensino fundamental 1, as crianças já podem utilizar a calculadora. Márcio, você pode pegar qualquer adolescente hoje que uma taxa muito baixa sabe fazer um cálculo simples
de adição ou subtração. Não vou nem falar de tabuada, não vou falar de multiplicação, de divisão com duas casas, porque aí realmente você já tá... Se colocar o X aí, Aí então... já é quase que um mestrado. Não, a gente tá falando de uma conta simples, de mais e de menos. Eles têm que contar no dedo ou eles têm que pegar o celular para fazer na calculadora do celular. E assim, matemática e português é o mínimo que a gente tem que saber para não sermos analfabetos funcionais. Lembrando bem que você disse a utilização das calculadoras científicas já na faculdade, pela necessidade da velocidade do cálculo, em detrimento ao tempo que se tinha. Não, e aí você vai ser um engenheiro, você vai ser um administrador, você vai ser um contador. A tua atividade profissional vai fazer com que você precise produzir com uma agilidade. Só que até para utilizar uma calculadora científica, você tem que saber chegar naquilo. Você tem que saber a base para poder operá-la. Agora, se você não sabe nem fazer uma adição, uma subtração simples, quem dirá uma equação? Matemática básica, você sai de casa às 7h30, tem que chegar no local às 8h20. Quanto tempo você tem de pergunta? Então, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então você faz... você tem 10% de desconto num produto que custa R$100. Cara, o adolescente não consegue calcular isso de cabeça hoje. Ele não sabe quanto que é uma parte de 10. Eu sempre fui favorável ao computador nas escolas. E de uma forma não ortodoxa, a tecnologia entrou nas escolas independente da estrutura que o governo oferece, que o Estado oferece. Ela entrou pela mão do aluno, pela condição dos pais de oferecer ao aluno um smartphone. E o smartphone, então, o computador entrou na escola. O smartphone é um computador de bolso. Ele opera o bolso. Você tem todas as... Tanto é que você trabalha com banco nele, você tem aplicativos bancários nele, você tem aplicativos de imposto de renda. Ele é um computador. Exato. Ele é um computador, ele está no bolso. Agora, de que forma estamos usando esse computador? Só para ver rede social? Não, estamos realmente utilizar esse computador como ele deve ser utilizado? Perfeito. Eu acho que você também tocou um ponto aí que eu acabei não frisando tanto. A gente não está condenando, até porque, como eu falei, hoje em dia a criança, já que seus 2, 3 anos, ela já tem, ou seja, um tablet, seja um celular, para poder ver os seus desenhos, os seus... Agora, então, isso não vai deixar de acontecer. Isso não vai deixar de acontecer, Márcio. Assim, o que a gente precisa, a gente, todos, aí é que tá, a educação, a formação das nossas crianças não depende só da escola também. O professor, ele não é o pai, ele não é a mãe, ele é um educador. Ele é o fomentador do conteúdo. Exato. Então, é um trabalho aí de 4 mãos. Os pais, junto com as escolas... 6 mãos, eu diria, porque você tem o governo aí também. Precisam... o pai não pode deixar liberar a criança, não pode viver com a tela. E isso porque não prejudica só a evolução na matemática e na ciência, prejudica como pessoa. As crianças têm problema de coluna, as crianças deixam de ter atenção até em trânsito, etc. Então isso é um problema geral. Elas não podem atuar 24 horas com o celular como sua base de distração o dia inteiro. A escola não pode permitir com que isso seja a sua ferramenta de estudo o período inteiro de aula. E o governo precisa capacitar e dar a estrutura necessária para a gente explicar, ensinar as crianças trabalharem de forma responsável com a tecnologia e usarem isso em benefício, em um melhor desenvolvimento. Aqui no canal tem uma entrevista com um optometrista e ele falou a respeito do impacto sobre como você vê o mundo através de algo maior ou então através de uma telinha. O quanto a utilização do celular também impacta no desenvolvimento do entendimento do todo, da grandiosidade do todo. Visualmente falando, o optometrista, ele colocou essa situação de que a questão do celular, você está reduzindo a imagem e você está mostrando um todo e uma perspectiva diferente. Correto. Isso não é salutar. Voltando à questão, que esteja na escola em determinado momento, mas que você observe o quanto você está prejudicando o aluno ao olhar para uma tela pequena.
Ficar olhando para um celular ali, forçando cada vez mais a situação, e a luminosidade, que nós sabemos que prejudica, que muitos alunos não têm, não usam lente refletiva. Ah, mas eu não uso óculos. Você pode usar um óculos 100 graus com uma lente refletiva, para que você não seja afetado pela luminosidade, tanto do celular quanto do computador. Só que isso é passado, César? Não. As pessoas têm essa condição, esse entendimento? Não. Claro. E vamos falar a verdade. O celular hoje é para rede social. O Brasil é o país que mais acessa a rede social no mundo, né? Então, rede social. É isso que é a função do... Não é ruim a rede. Não, não é ruim, mas também não é boa. Vai depender da forma que você utiliza ela. Nem tudo que tá... Ali tá escrito qualquer coisa. Então nem tudo que tá ali é verdade, nem tudo que tá ali acontece. E assim, virou a ferramenta de instrução. Coloca um vídeo de um influencer falando sobre matemática e coloca um vídeo de um influencer falando da vida de uma outra pessoa famosa. Então você vai ver o que vai viralizar primeiro. A importância dúvida. que é dada. Principalmente se você colocar isso para aqueles alunos que têm dificuldade de matemática. Garanto que a maioria vai querer assistir o vídeo do influencer que fala da celebridade. E especialmente de uma dancinha. Ah, se for dancinha, então é ao concurso. 11h26, Sérgio, chegamos ao finalzinho do Virtual News dessa terça-feira. Márcio, obrigado mais uma vez. É uma honra aí fazer parte desse time, dessa equipe incrível aí, passando informação, discutindo da política, da saúde, ao desenvolvimento escolar. É sempre muito importante aí, não só para mim, pro meu crescimento, minha evolução, como para quem nos acompanha aí, tá por dentro aí, a gente poder opinar, discutir, bater esse papo sempre muito inteligente aí nas nossas manhãs de terça-feira. Maria Clara, muito obrigado aí pelo apoio técnico na condução do programa. Você, Márcio, meu amigo, obrigado pelo convite de sempre, é uma honra, e a cada um de vocês que nos acompanham aí, é sempre um prazer imenso estar aqui compartilhando essa manhã de terça-feira com vocês. Muito obrigado, querido. Aí, agradecendo sempre ao César. E lembrando, não dá para cobrar de uma criança, de um jovem que não tem experiência de vida, a experiência necessária que nós temos com o tempo é observar a utilização de um instrumento como o celular. Não podemos cobrar isso para quem não tem maldade, para quem não tem uma visão mais completa de um mundo que tem atitudes que desconhece. Podemos cobrar responsabilidade? Talvez. Mas devemos sim cobrar de nós mesmos, os adultos, aqueles que conduziram a sociedade até esse momento, a forma mais correta da tecnologia contribuir para a vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. A gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar a própria casa. Isso já é um bom começo. Não somos contra o celular, muito pelo contrário. Só estamos dizendo, para você que é responsável, olhe com mais atenção para o celular, para os conteúdos e observe o que você está deixando para a pessoa que está sob sua responsabilidade, que Deus te deu como filho, como tutor, como aquele que é o responsável. Essa é a grande pergunta, né? A educação está aí para isso, a estrutura está aí para isso, mas nós precisamos dar toda uma base de familiar, uma base de respeito, uma base de entendimento, uma base de amor, para que essa criança tenha a condição de seguir em frente e absorver o máximo de conhecimento possível e se tornar alguém melhor, uma geração melhor do que a nossa. 11h29, agradecendo ao César pela participação, agradecendo a Maria Clara nos controles de direção, agradecendo sempre a você. Daqui a pouquinho à disposição no site, nas redes sociais e também no canal no YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual